Spock comete motim e sequestra a Enterprise para levar seu antigo capitão a um planeta proibido, em The Menagerie Part 1, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, Spock volta ao estrelato neste episódio The Menagerie, depois de já ter sido a figura principal em The Galileo 7, ele agora volta novamente a ser a figura central do episódio. Não por uma opção dos roteiristas, mas por uma falta de opção nesse caso em particular, uma vez que o objetivo principal era reutilizar todo o material filmado para o primeiro piloto de Jornada nas Estrelas, The Cage, que foi recusado originalmente pela NBC. A verdade é que o Gene Roddenberry era absolutamente apaixonado pelo resultado do seu primeiro piloto. Ele considerava realmente uma grande obra-prima e talvez a melhor representação de Jornada nas Estrelas. E ele queria reutilizar isso de qualquer maneira. Um primeiro plano que ele teve foi de repente lançar o The Cage como um filme de cinema. Ele pensou nisso. Ele falou, bom, eu preciso incluir mais algumas cenas, porque a duração dele não seria suficiente no estado em que ele estava, e logo ficou claro que ele não ia conseguir trazer o elenco original para filmar apenas mais algumas cenas e lançar no cinema. Então a ideia original dele foi o seguinte, bom, eu posso filmar a queda da SS Columbia no começo, né, o que levaria ao pedido de socorro à Enterprise e tal, isso daria para filmar de repente. E essa era a ideia que ele tinha de como reaproveitar. Mas isso acabou não acontecendo. E acabou não acontecendo basicamente porque a produção da série regular estava atrasando, né? A gente vê que cada episódio estourava um dia, 2 dias, e os roteiros estavam simplesmente acabando. É importante lembrar que a primeira temporada de Jornada nas Estrelas, originalmente a NBC, quando aprovou o segundo piloto, Where No Man Has Gone Before, falou, olha, nós queremos 16 episódios para começar. E depois, se esses episódios tiverem sucesso, aí a gente encomenda mais uma leva e completa a primeira temporada. Então, durante algum tempo na produção, não se sabia se Star Trek ia além do 16º episódio. E por conta disso, não se podia encomendar outros roteiros, você não tinha verba para fazer isso, né? Porque não tinha a perspectiva de ganho. Enquanto a NBC não confirmasse, isso só veio logo depois da estreia, que eles falaram, não, tudo bem, tá indo bem nesse começo, pode fazer o resto da temporada. Mas até que isso se confirmasse, a produção não tinha muito como gerar novas histórias. E existia absoluta falta de novos roteiros. Então o Bob Justman foi o cara que chegou pro Gene e sugeriu, falou, não, vamos tentar reaproveitar o piloto, em vez de fazer um filme como você gostaria, vamos fazer um episódio duplo da série original. A gente pega o material do piloto e cria uma estrutura em volta com os novos personagens para poder contar essa história. Isso só foi possível porque havia um elo de ligação entre elas, né? Quer dizer, o fato do Spock ter sobrevivido desde o primeiro piloto para a série, permitiu criar esse elo. E o Gene Roddenberry falou, bom, tá bom, então vamos fazer isso, é um jeito de economizar dinheiro, a gente está sempre estourando aqui o orçamento, e é um jeito de economizar tempo e a gente conseguir cumprir a demanda da NBC. E então o que ele fez foi passar essa tarefa para o John D. F. Black, o produtor associado e roteirista que trabalhou até o episódio Miri. Uma tentativa de escrever essa história em envelope, eles falavam, né, um envelope, para envelopar o episódio original, o piloto original, e aí criar um duplo. A primeira versão foi criada pelo John D. F. Black. Ele escreveu um roteiro chamado From the First Days to the Last, dos primeiros dias aos últimos. Aliás, dos primeiros dias ao último. E aí ele escreveu a primeira versão desse roteiro e logo em seguida saiu da produção. O Gene Roddenberry optou por não pedir uma nova versão do roteiro, cortou ele depois do primeiro roteiro e simplesmente descartou o roteiro do Black, falou, não, eu vou escrever então, eu vou escrever esse envelope. Afinal, a ideia de como envelopar as ideias gerais já eram minhas, e em vez de ficar aqui reescrevendo o roteiro do Black, eu vou escrever o meu próprio roteiro. E assim ele fez. Claro que isso deu discussões de bastidores. O John D. F. Black depois chegou a
a processá-lo no sindicato dos roteiristas. Existe um procedimento dentro do sindicato dos roteiristas nos Estados Unidos em que você lança uma disputa por crédito, ou seja lá pelo que for, e ele lançou falando, olha, eu tenho direito a crédito nesse episódio porque eu escrevi a primeira versão do roteiro. Mas aí o sindicato recebeu o roteiro que o John D.F. Black havia escrito, recebeu o roteiro do Roddenberry e recebeu também uma explicação do Roddenberry de que o trabalho que o John D.F. Black tinha feito estava no âmbito daquilo que ele já foi creditado como produtor associado e editor de histórias, e que não cabia dar crédito para ele a esse episódio, afinal de contas o roteiro era completamente novo. O sindicato dos roteiristas deu ganho de causa para o Roddenberry, entendeu que ele tinha razão, que realmente o roteiro era dele, sem falar que a maior parte do roteiro vem do The Cage, que obviamente era dele também, né? Então, quer dizer, o pedido do John D.F. Black aí era bastante frágil por um crédito de roteiro, e ele de fato não ganhou no sindicato dos roteiristas. O episódio foi totalmente creditado ao Gene Roddenberry. A primeira coisa que ele fez, uma vez que se definiu isso, né, que se ia fazer esse envelope aí e transformar o episódio piloto num duplo, foi contatar o Robert Butler, o diretor do primeiro piloto, perguntando, olha, você não quer dirigir também esse negócio? Assim, da mesma forma que a gente unifica os créditos de roteiro, a gente unifica também os créditos de direção, e você fica sendo o diretor das duas partes. E o Robert Butler simplesmente falou, não quero, vou ser muito franco com você, eu não gosto dessa série, eu não entendo o que vocês veem de tão maravilhoso nesse conceito aí, nesse programa, não que eu tenha alguma coisa contra a ficção científica ou fantasia, por exemplo, Twilight Zone eu consigo entender, funciona, meia horinha, aqueles episódios e tal, mas esse Star Trek eu realmente não entendi no piloto e continuo não entendendo qual é a graça, então não quero fazer. E aí, diante disso, o Gene Roddenberry procurou o mais garantido dos planos dentro da produção de Jornada nas Estrelas e contatou o Mark Daniels, que tinha acabado de dirigir Corte Marcial, né, Court Martial, e falou, olha, você não quer dirigir esse na sequência? E é uma coisa simples, é só um envelope, vai se passar, vai ser tranquilo de gravar. E o Mark Daniels topou a parada e pegou para gravar na sequência o envelope do The Menagerie. Claro que nos episódios finalizados há uma mistura entre cenas gravadas pro envelope e cenas gravadas pro piloto. Mas para regularizar a situação de créditos e tal, e esse lance de créditos é especialmente importante em Hollywood, porque isso influencia o quanto você vai receber depois na exibição, na reexibição. Você tem o direito a uns valores residuais, né? Então o crédito é uma coisa importante, você ser creditado corretamente com a função e com o que você fez de fato no episódio. Então ficou combinado que o Mark Daniels ia levar o crédito pela primeira parte, onde estão a maioria das cenas do envelope, e o Robert Butler ia levar o crédito pela segunda parte, onde estão a maioria das cenas do The Cage, do piloto original. E assim foi. Esta primeira parte foi creditada ao Mark Daniels. E talvez o ator mais importante aí a figurar nesse envelope como convidado é o Sean Kenny. Sean Kenny tinha 24 anos e foi escolhido basicamente por ter uma aparência similar a do Jeffrey Hunter, sobretudo os olhos, né? Ele tinha 24 anos, então ele era bem mais novo que o Jeffrey Hunter, mas os produtores falaram, poxa, com maquiagem pesada e tal, e fingindo ser o Pike prejudicado depois do acidente que o deixou paralisado, vai ser muito fácil disfarçar e transformar esse cara em alguém que parece ser o Pike mesmo. Claro que trazer o Jeffrey Hunter de volta estava fora de cogitação, primeiro porque ele não estava disponível, segundo porque ele não estava nem um pouco afim de fazer isso, estava ocupado fazendo um filme na Espanha e não estava interessado em gravar um papel especial baseado num piloto que ele já recusou. Então Jeffrey Hunter era a carta fora do baralho, não voltou obviamente, e aí encontraram essa solução do Sean Kenny, e foi engraçado porque o Gene Roddenberry precisava convencer esse ator a pegar esse papel e falar, olha, é um papel de protagonista sem falas.
e você vai ficar sob pesada maquiagem. Tudo bem? Tudo bem, ele topou e foi realmente o martírio que a gente imaginava para gravar as cenas dele como Capitão Pike. O pessoal ficou tão sentido do esforço que ele fez ali, passar o dia inteiro com aquela maquiagem, sem poder se mexer, sem poder falar, tomando, se alimentando por canudinho, né, para poder aguentar as longas horas de filmagem, porque realmente ele aparecia bastante no episódio, mas ao mesmo tempo não tinha falas e só podia se expressar pelos olhos. Então, sensibilizado com todo aquele esforço, depois o Gene Roddenberry arrumou um papel dele como convidado. Ele fez 2 episódios como Tenente DePaul na ponte da Enterprise, aí já sem maquiagem, aí realmente com a aparência dele. Foi um prêmio que ele ganhou depois de ter aí sofrido as agruras de viver o Capitão Pike em sua cadeira de rodas. É interessante notar que este episódio é o segundo episódio seguido que eles gravam que envolve uma corte marcial, e é o segundo episódio em que eles visitam a base Estelar 11, né? E obviamente a ideia de usar a base Estelar 11 era reciclar ao máximo o que precisasse de cenários e tudo mais, já que eles já estavam montados inclusive para o episódio anterior, o Court Martial, e iam ser reutilizados agora. Era uma estratégia efetiva, e a única adição que eles fizeram foi uma nova pintura da base Estelar 11, muito bonita por sinal, do Albert Whitlock, e a área externa onde eles fazem o teletransporte, que aparece bem no comecinho do episódio. Curiosamente, o ator que fez o Commodore Stone, né, que era o chefe da base Estelar 11 no episódio anterior, não aparece nesse. Eles chamaram o Malachi Throne para fazer o Comodoro José Mendes, que vira o novo chefe da base Estelar 11. E curiosamente o Malachi Throne já tinha um vínculo com o The Cage, porque ele fez a dublagem masculina dos Talosianos no episódio piloto original. Então chamaram ele para fazer esse papel, e aí, claro, tiveram que redublar a voz do Talosiano chefe lá, para não ficar com a mesma voz do Comodoro Mendes. E assim esse foi o primeiro cliffhanger na história de Star Trek. O primeiro episódio duplo, e feito realmente por uma questão de necessidade de encontrar novas histórias e entregar 2 episódios pelo esforço de um.